Se eu tivesse que construir um patrimônio em 2026, por onde eu começaria? O que que eu faria? No vídeo de hoje, até o final dele, eu vou te ensinar, tu entender como que você pode ter esse primeiro partido ali, o primeiro passo para você construir patrimônio de uma maneira correta e de uma maneira justa contigo mesmo. Seja muito bem-vindo em mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu me chamo Marcos Danilo, trabalho com consórcio há mais de 12 anos e tenho ajudado aí algumas pessoas a construir patrimônio e sair da dívida, conseguir até duplicar patrimônio e crescer financeiramente. Mas o mais importante disso tudo não é simplesmente isso. É você entender como que funciona o jogo do dinheiro no país, como que funciona o jogo imobiliário, como que funciona para mim conseguir pagar menos possível por um dinheiro, para me pegar um dinheiro mais barato, fazer com que eu duplique ou triplique ele. Uma coisa bem simples, é que primeiro de tudo, mas antes disso, inscreve aqui no canal, não podemos esquecer disso, tá? Então inscreve aqui no canal, dá aquele like, bora ajudar a crescer o canal para chegar em mais pessoas ainda. Se esse vídeo está fazendo sentido para ti, pode ter certeza que faz sentido para mais pessoas ainda. Então vamos ajudar isso. Mas sem muita delonga, eu não gosto de vídeo muito enrolação e tudo, eu vou logo bem direto. Primeiro passo, organização financeira. Você tem que trabalhar a tua organização financeira. Porque não adianta você entrar num modelo de um planejamento financeiro de conquista de patrimônio, ou aquisição, ou que seja para construir o que for. Mas se for para construção de patrimônio, para esse tipo de investimento, você tem que ter teu plano financeiro muito bem definido. Não adianta você estar com cheio de dívidas aí, enrolado e tudo, e ficar tirando do almoço para pagar a janta e assim fica complicado. Então não adianta, você vai chegar um momento que você vai desistir e vai achar que o consórcio foi um problema. Tá? Então vamos organizar essa parte financeira com a boa assessoria nossa aqui do escritório. Tem até um link aqui de formulário. Quando você preencher, eu ou um de nosso time aqui vai falar com você, vai te entender, vai conversar olho a olho para poder te ajudar. Tem pessoas que não fecham o consórcio com a gente porque a gente direcionou para ela não fazer no momento. Mas a gente fez todo um desenho financeiro para ela sair das dívidas e começar o investimento. E tem pessoas que já fez isso e já começou a sua carta. Então, quanto antes você dar esse primeiro passo, melhor é para você. O segundo passo é criar uma reserva de emergência. Não adianta você começar um planejamento sem ter um dinheirinho guardado, porque às vezes vai fazer com que na hora que o negócio apertar, tiver um descontratempo, você vai botar consórcio, não vou pagar esse mês. Aí pode ser o mês que você estaria sendo contemplado. Eu tenho dois exemplos muito recentes de uma cliente que fez duas cartas de 500 mil e ela pagou a primeira parcela normal, na segunda ela pagou a da casa e não pagou a do veículo, que ela tinha feito de 500 mil. E foi bem no mês que ela contemplou. Mas a gente mostrou para ela a contemplação, mostrou tudo, mas não poderia efetivar, porque a parcela estava em atraso, né? E outra foi numa carta de 1 milhão. O cliente foi contemplado na quarta parcela e não tinha pago a parcela em dias. Então são situações que é recorrente, pessoas perdendo contemplação por conta disso. Então não adianta você apertou e parar o consórcio. Então tem que ter uma reservazinha de emergência, porque às vezes a gente tira ali um pouquinho para pagar uma situação ali e tudo, e faz muito sentido isso. Terceiro passo, definir bem qual tipo de patrimônio que você quer construir. Até no início do vídeo eu falei bem sobre isso, mas é interessante você entender isso, porque a maioria das pessoas não tem metas de patrimônios nem nada. Só está trabalhando por trabalhar, para pagar uma comida, para pagar uma roupa, para pagar às vezes um estudo, para quem estuda, porque tem pessoas que nem isso faz. Então isso é muito importante você decidir isso logo no início. O que, que eu quero fazer? Então por isso que a gente faz logo aquele mapa bem do início financeiro do cliente, ver se faz sentido para ele no momento, tudo isso. Então, se você quer entender um pouquinho mais e quer sair das dívidas, construir patrimônio, essa pegada toda, clica aqui no link do formulário e preenche, que a gente vai falar com você agora mesmo. E essa outra é bem legal. O quarto passo é utilizar o consórcio como ferramenta de crescimento, ferramenta patrimonial, ferramenta de acumulação. Aqui entra a visão que muitas pessoas não têm. Pouquíssimas pessoas têm essa ideia. Usar o consórcio só para fins de carro, de compra de carro, não é legal. Ah, é uma boa? É, a gente faz muita para aquisição de veículo, mas a troca, fazer com que a pessoa não pague juros do financiamento, tem essa pegada. Mas o mais importante é você entender o jogo. Entender que não fazer o consórcio só para compra de carro, pode ser utilizado para construção de patrimônio, que é pegar o crédito para comprar um terreno e construir, ou até mesmo construir no teu terreno, fazendo com que duplique o valor do bem. Pensa comigo, se você tem um crédito imobiliário contemplado de 200 mil, compra um terreno de 50 mil e constrói usando 150 mil, sua casa não vai valer só 200 mil, vai? No mínimo ela vai valer na casa de 300, 350 mil. Então daí tu já duplicou teu patrimônio, tua taxa administrativa foi engolida pela valorização do teu bem e você não tem nem o que questionar daí para frente. Então se tu trabalhar bem isso, desenhar bem, você vai conseguir teus objetivos.
conseguir bem o teu crescimento de patrimônio. Quinto passo é adquirir o primeiro ativo. Ativo é tudo aquilo que valoriza e não que te consome dinheiro. Aquilo que te valoriza, que faz aquilo que tu comprou valorizar, como um terreno, como uma casa, como negócios comerciais, onde entra uma renda para ti. Então isso é o ativo. Então você tem que ter logo isso para poder você entender logo o jogo um quanto antes. Quanto antes a gente fazer essa aceleração de conquista, melhor é para ti, porque você vai sentir a situação, ver como que funciona, e isso vai te dando segurança nos próximos investimentos. E o sexto passo, muito importante, que às vezes algumas pessoas deixam de fazer, é o reinvestir. É você, se funcionou uma vez para ti, por que não duas, por que não três? Então reinverte aquilo que está dando certo e não muda. A gente tem exemplo de pessoas que têm 5 anos construindo patrimônio que já passou de 2 milhões. 5 anos somente já passou de 2 milhões. Um cara que não tinha patrimônio nem de 50 mil reais. Então, se você entender o jogo e trabalhar bem isso, você consegue construir patrimônio de uma maneira saudável, sempre falo isso nos meus vídeos, e de uma maneira justa com você mesmo. Para que você não fique construindo algo e tendo que vender para poder cobrir outro. Isso é um grande problema. E como bônus, eu vou te dar 5 erros que a maioria das pessoas cometem bem no início. Primeiro deles, querer parecer rico. Conquistar algo e ficar mostrando, ostentando. Isso não faz sentido. O que adianta tu conquistar algo sendo que tu não fez de uma maneira que você sabe que você conquistou e que está sendo pago de uma maneira justa, que você está tendo investido, está tendo lucro sobre aquela situação. Então, só comprar por comprar para se amostrar, então não faz sentido. Segundo erro, comprar carro antes de construir patrimônio. Muita gente me pergunta, Marcos, o que é melhor primeiro? Comprar meu primeiro carro, comprar minha primeira casa, ou comprar minha segunda casa? Cara, se você é só uma pessoa que ou mora só, ou só tem você e seu esposo, e faz sentido na redondeza que você mora ter sua moto, tenha sua moto primeiro. Constrói primeiro, ou o teu primeiro patrimônio, ou pelo menos o segundo patrimônio. Se não, se tem filhos e tudo, aí tem que ser outro planejamento, estruturar bem esse negócio para poder você não cometer erros bobos. Terceiro erro, achar que patrimônio se constrói rápido. O tempo todo eu falo que é um planejamento, é uma jornada. Esse negócio, essa ideia, igual Tigrinho, Bets, essas coisas, com o consórcio não funciona. Não adianta você entrar num consórcio achando que vai ser igual a Bets e um Tigrinho da vida, porque isso vai ser um problemão para ti, porque você vai cancelar e vai perder dinheiro. Quarto erro, trocar planejamento por impulso. Comprar as coisas só pelo impulso pela impulsividade de compra. Quero comprar, quero comprar, quero conquistar, quero isso, quero isso. Pensa que não virou um volume, você não tem mais nada. Quinto erro e o crucial, não buscar conhecimento financeiro. O que adianta? O que adianta você querer construir patrimônio e tudo achando que você vai chegar só? Ah, Daí, mas eu tô indo só, tá? Eu duvido se você tá indo só, sem uma consultoria pessoal, sem uma consultoria olho a olho, se você não tá pelo menos lendo livro, assistindo vídeos. Eu duvido. Não existe essa. Tu não nasceu sabendo de tudo. Então seja justo com você mesmo e seja justo com quem já pagou o preço e já está sabendo e está te dando praticamente de graça. Porque o que a maioria cobra é muito barato. A gente, por exemplo, aqui faz consultorias, na maioria dos casos a gente nem cobra ainda. Por quê? Porque a gente prefere ver o cara crescer. Crescer, crescer, crescer. Isso é o que faz sentido pra gente. E a moral da situação toda é o quê? A persistência, o planejamento e a estratégia tem que andar junto. Para você conseguir patrimônios, construir de uma maneira sólida, para você não ter risco de perder, tem que ser dessa maneira. Usar o consórcio como uma ferramenta de meio é a melhor ferramenta hoje no Brasil. Não te cobra juros, só te cobra taxa administrativa e ainda potencializa o teu poder de compra o tempo todo. Agora uma pergunta que eu passo para ti é: comenta aqui embaixo o que você faria agora em 2026 para começar a construir patrimônio. Comenta aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido uma bênção para ti, que tenha te ajudado. Compartilha com o máximo de pessoas que você precisa compartilhar, que você sabe que ela precisa ver esse tipo de vídeo, seja para tua esposa, seja para o teu esposo, seja para o teu filho. Compartilha aí, vamos ajudar nós a crescer e crescer a nossa comunidade. Até mais, até o próximo vídeo.